Vamos dar início ao nosso estudo. Boa noite aí, pessoal da internet, você que vai assistir o vídeo depois, que Deus abençoe, seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar e queremos consagrar ao Senhor a nossa vida, queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, queremos pedir o Teu poder, Tua bondade, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, nos revelar, amém, que possamos aprender cada vez mais da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos estudar sobre ressurreição, dentro do assunto da escatologia. Esse é um assunto interessante, né? Nós até hoje nós estamos vendo o geral, né? Nós vimos as teses, teorias, quais são as posições teológicas, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico, dispensacionalismo, temos visto de modo geral. Então hoje nós vamos pegar uma coisa assim mais objetiva, que é a questão da ressurreição. Quer dizer, uma das coisas mais importantes que nós temos dentro da teologia bíblica é a questão da ressurreição. Irmãos, vamos ser bem objetivos. Se não existe ressurreição, então não tem sentido de nada. Entenderam? Se não há ressurreição, se não há vida após a morte, se não há, então, meu irmão, comamos e bebamos. Porque o que faz ter sentido em tudo isso, pensando no plano de salvação, Deus cria o homem cai, o homem peca, sai da presença de Deus e o homem passa a experimentar a morte. A morte, ela não faz parte do plano original de Deus para o homem. O homem não foi criado para morrer. Aí a pergunta que muitas me fazem: pastor, se o homem não ia morrer, como é que ia ser? Como foi com Elias? Como foi com Enoque? Eles morreram? Não. Enoque e Elias morreram? Não, eles foram trasladados vivos. O homem não ia morrer, não fazia parte do plano de Deus a morte. A morte entra na história humana como consequência do pecado. O pecado, enfermidades, o pecado, toda essa bagunça que vocês veem na terra, não faz parte, né? Às vezes você ouve as pessoas dizendo assim: pastor, mas se Deus, por que Deus permitiu? Por que Deus fez? Por que Deus, se Deus existe, então por que Deus... Não, a questão é o seguinte: Deus criou o homem, deu livre-arbítrio, e nós estamos aí vivendo a nossa vida pautado ou na palavra de Deus ou no nosso próprio achismo. Então o caos que o mundo está vivendo não é culpa de Deus, é culpa do homem. É o homem que destrói a natureza, é o homem que destrói tudo, é o homem que acaba com o meio ambiente, é o homem que acaba com tudo. Inclusive doenças, enfermidades, vírus, bactérias e esse monte de coisa errada que você vê, isso não está dentro do plano de Deus. Então é importante nós entendermos sobre essa questão da ressurreição. A ressurreição, ela é fundamental dentro da teologia bíblica, porque infelizmente a maioria das pessoas não pensam em vida após a morte, além túmulo. Esses que não pensam são esses que vieram ver ao Léo aí. A maioria não pensa. Vou falar, modo geral, não estou falando que é 100%, mas a maioria dos cristãos não ponderam, principalmente dessa geração moderna aqui dos últimos 20 anos, porque não se prega mais, não se fala mais, esse não é um assunto. Nós já falamos isso em outras aulas. Hoje qual que é a ênfase da igreja? É o céu na terra. Prosperar, crescer, enriquecer, ser o primeiro, ponto A, ponto B, vencer, vitória. Hoje a mensagem das igrejas é vitória, conquista, você vai vencer, Deus é contigo, Deus te colocou de cabeça, não por cauda, conquiste, compre, tenha. Só que... Evangelho fofo. Evangelho fofo. Um evangelho fofo. Mas a verdade é o seguinte: essa virose aí mostrou o que para a humanidade? Que não adianta ter dinheiro, não adianta ter casa, ter carro, não tem nada, um vírusinho, porcariazinha. Invisível. Então, um invisívelzinho acaba com tudo.
A moral da história é o seguinte: a morte faz parte, hoje para nós, a morte faz parte da vida. Porque a morte entrou junto com o pecado, o homem passou a morrer, quer dizer, o homem passou a viver a experiência da morte. E agora vem a questão: como é que nós resolvemos isso? Então a questão é que quando Cristo morre no nosso lugar na cruz do Calvário, entendeu? Ele envolve exatamente essas questões, aquilo que o Senhor Deus fez para nos livrar de todas as consequências do pecado. Então, a Bíblia mesmo fala, né, que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. E então agora o que acontece? A ressurreição, ela é fundamental dentro do propósito, porque se não há ressurreição, se não há vida após a morte, então, meu irmão, não tem sentido nenhum. Então hoje nós vamos estudar sobre ressurreição, tá bom? Então vamos lá. No Velho Testamento nós temos alguns ensinamentos a respeito, né? Os teus mortos viverão, como também o meu corpo morto, e assim ressuscitarão. Despertai e exultei, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das hortaliças, e a terra lançará de si os mortos. Isaías 26, 19. Nós temos também Ezequiel 37, aquele famoso texto lá do profeta, que lá ossos juntam com ossos, né? É uma linguagem. Nós temos Jó 14, verso 12 ao 25, que também faz menção a essa questão da ressurreição. Então, não obstante estas passagens do Velho Testamento, que falam tão claramente da ressurreição, devemos lembrar que só no Novo Testamento é que encontramos essa doutrina perfeitamente desenvolvida. Você lembra que eu falei para vocês sobre a que nós chamamos de como é que eu vou, deixa eu lembrar o termo aqui, a revelação progressiva. Deus vai falando, vai revelando dentro da nossa capacidade de entendimento. Então, uma doutrina que começa a ser desenvolvida lá no Velho Testamento de uma forma não muito clara, quando chegou em Cristo, essa doutrina ficou muito clara. No Novo Testamento, essa doutrina fica muito clara, principalmente dentro das palavras de Jesus. Tá bom? Então, é fundamental a gente entender que essa doutrina perfeitamente desenvolvida no Novo Testamento. Então, devemos, portanto, estudá-la no Novo Testamento. No Velho Testamento, nós temos alguns textos que dão menção, dão ideia, mas que não são assim muito claros. Mas no Novo Testamento a coisa fica bem clara. E isso significa o quê, pastor? Isso significa que é uma doutrina bíblica. Doutrina não é, né, quando a gente fala de doutrina, as pessoas já lembram de uso e costume. A palavra doutrina quer dizer conjunto de ensinamentos. Então, quando a gente fala uma doutrina bíblica, quer dizer, é uma coisa que está desenvolvida de uma forma muito clara dentro do Novo Testamento. As declarações mais preciosas que encontramos sobre essa doutrina são as que constituem a resposta de Jesus, e ela se encontra aí nos 3 evangelhos sinópticos. São sinópticos, quer dizer, semelhantes, sinais iguais. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. João é um pouco diferente, mas Mateus, Marcos e Lucas são sinópticos, são muito semelhantes. Então não citamos por extenso essas passagens, por serem longas, né? Mas aí Marcos 12, vamos abrir a Bíblia aí rapidinho. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Versículo 18. Então os saduceus, lembra que tinha os saduceus e os fariseus? Um acreditava na ressurreição e o outro não. Em outras palavras, tinha um grupo que era mais natural e tinha um grupo que era mais sobrenatural. Só para você entender o que era essa questão dos saduceus e dos fariseus. Eles acreditavam na palavra de Deus, mas os saduceus, eles tinham um monte de reservas sobre coisas místicas, questões espirituais, anjos, ressurreição. E aí, esse grupo existia na época, os publicanos, fariseus, saduceus, essênios, eles existiam na época de Jesus. Então, os saduceus, que é esse grupo que é mais, vamos falar, pastor, coloca hoje para eu entender, seria mais ou menos assim os tradicionais. Não acreditam nos dons espirituais, não acreditam
eles não acreditam muito em questões sobrenaturais, nem em questões místicas. Os saduceus seriam hoje um grupo assim, vamos, mais tradicional, ortodoxo, e um ortodoxo mais na questão tradicionalista. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Lembre-se que, vou repetir, os saduceus eram um grupo que havia na época de Jesus, que eram bem naturais, não acreditavam em questões espirituais sobrenaturais. Então eles perguntaram para Jesus: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer um irmão, alguém deve deixar mulher sem filhos, seu irmão tome como esposa e suscite descendência do seu irmão, que é a lei do levirato. Vocês lembram disso? A lei do levirato: se morresse uma pessoa e não tivesse filho, o irmão mais próximo do morto tinha que suscitar descendência. Aí eles falaram: ora, se havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência, o segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, porque Jesus ensinava sobre ressurreição, e eles eram contra a ressurreição, igual hoje. Tem gente que não acredita em ressurreição, não acredita em vida após a morte. Então aí eles falam, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposar. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro, trabalhais em grande erro. Então a gente vê nitidamente Jesus dando uma palavra direta aos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, que a ressurreição era real. E se não há ressurreição, então não tem sentido nada. Porque aquele que acredita em Deus apenas nessa vida é o mais miserável dos homens. Porque essa parece uma coisa muito simples, mas não é, irmão. Se você não pensa em vida eterna, se você não pensa em ressurreição, se você não pensa em vida após a morte, você vai começar a fazer as suas escolhas nesta vida. Se você não pensa que há um galardão no céu, uma recompensa no céu, e se você não entende que há algo muito, como a Bíblia diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem que o Senhor tem para os seus, você vai começar a tomar as suas decisões com o seu sentimento na terra. Mas se você pondera sobre céu, sobre ressurreição, sobre vida eterna, você vai começar a entender que a porta estreita, o caminho apertado, vale a pena. Não na terra, mas vale a pena para a salvação que te leva para o céu. Tá bom? Então Jesus disse aos saduceus que eles estavam errados relativo à sua ideia sobre a ressurreição, e citou-lhes a passagem do livro de Êxodo, capítulo 3, verso 6. Esse texto que Jesus fala da sarça está em Êxodo 3, 6, quando Deus chama Moisés. Além dessas, muitas outras passagens sobre o mesmo assunto no Novo Testamento, em Mateus 8:1. Vamos lá em Mateus 8:1. Mateus, só voltar um pouquinho, capítulo 8. Verso 11, perdão. Digo-vos que muitos virão do ocidente tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então você vê, por exemplo, que Deus está sempre fazendo menção que Ele é Deus de quem? De gente morta? Ou de gente? A ideia mais acentuada e mais clara é a que achamos no livro de João, capítulo 11, versículo 23. Abre a sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 11, versículo 23 a 26.
Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Lembra quando Jesus foi lá ressuscitar Lázaro? Seu irmão há de ressurgir. E eu sei, replicou Maria, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Então, Jesus vai sempre fincando essa ideia, falando sobre a questão da ressurreição, falando que Ele é a ressurreição. Ele fala da ressurreição, e naquela época você vê que Maria fala o quê? Eu sei. Marta fala o quê? Eu sei que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus falou: não, eu sou a ressurreição. Tá? Então, neste mesmo evangelho, no capítulo 5, no versículo 25 a 29, nos deparamos com outra passagem sobre esta doutrina. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 18, a ressurreição de Jesus, conforme ali vemos ensinada. Vamos lá em livro de Atos, capítulo 17, verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. O que eles estavam pregando? Que Jesus tinha o quê? Ressuscitado. Então eles falaram assim: olha, ele está falando de um negócio aí que ele não está entendendo direito, uma conversa estranha. Ele está falando de um tal de Jesus, e está falando que esse Jesus ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, irmão. Se Cristo não ressuscitou, por isso que esse é um tema importante. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se nós não ressuscitamos, nos ressuscitamos quando nós aceitamos a Cristo, e vamos ressuscitar, vamos no que tange ao nosso corpo imortal, então a nossa fé é vã. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição dos mortos, assim do justo como dos injustos. Atos 24, só você chegar um pouquinho para frente. Atos 24 e 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injustos. Corrija aí para mim, está faltando um in na folha. Então, geralmente, o Novo Testamento fala sobre a ressurreição dos bons, dos justos, dos crentes. Mas nesta última citação nossa, bem assim, no Evangelho de João, capítulo 5, temos a declaração de que tanto os bons quanto os maus serão ressuscitados. Os maus serão ressuscitados, pastor? Serão. Para quê? Juízo. Nós vamos estudar sobre o juízo final, você vai ver. É por isso que a Bíblia, lá em Eclesiastes, está dizendo, e a Bíblia está dizendo em vários lugares, preste atenção, um dia você vai estar diante de Deus, e você vai prestar conta a Deus dos teus atos bons e maus. Outra frase que é muito comentada, falada: morreu, acabou. Ô meu filho, se morreu, acabou, é glória. Quisera Deus essa doutrina fosse verdade. Morreu, acabou. Tem gente que fala: morreu, acabou. Meu filho, se isso fosse verdade, era uma bênção para o homem perdido. Se morreu, acabou, isso era muito bom. Morreu, acabou. O problema é que não acaba. Esse é o problema que a humanidade não entendeu. Morreu, acabou. Não, morreu, acabou nada. Juízo final. A Bíblia diz lá em Hebreus: está ordenado ao homem nascer, viver, morrer, e depois disso veio Hebreus 9, 27. Nascer, viver, morrer, e vem o juízo. Mas sabe, pastor, eu creio na teologia, a minha teologia, que existe a pré-existência da alma. Bom, se o cara crê na pré-existência da alma, ele crê em encarnação, e ele também crê em reencarnação.
Daí vem a teologia indiana, budista, e depois veio para o espiritismo, que a pessoa acredita em reencarnação. Porque a alma pré-existe, ela encarna, reencarna, até ela atingir a iluminação, até ela atingir o aperfeiçoamento, e aí ela para de reencarnar, ou ela fica aqui na Terra ajudando os espíritos que ainda não conseguiram iluminar, entenderam? Entenderam isso? Porque essa questão da origem da alma, é criada por Deus, ela é criada por Deus por um processo pré-existente, ou ela pré-existe lá no céu? Tem gente que acredita que a alma pré-existe, por isso que deu origem da doutrina da reencarnação. O camarada já existe lá no céu, aí ele encarna, depois ele reencarna, e ele vai reencarnar até que ele atinja a iluminação, que a palavra Buda quer dizer iluminado, quer dizer, se o camarada é budismo, o que ele está esperando? Iluminação. E como é que ele vai chegar à iluminação? Nascendo, vivendo, morrendo, nascendo, vivendo, morrendo, até que o espírito dele atinge a iluminação. Se o camarada for do shintoísmo ou de qualquer linha oriental, e depois isso chegou no espiritismo há 100, 200 anos atrás, aí você vai pegar, por exemplo, na linha espírita, essa mesma ideia, que é a ideia do quê? De que o homem pré-existe, dá aqui para mim, que o homem pré-existe, e consequentemente, se ele pré-existe, ele vai encarnar, reencarnar. Quem que existia? Jesus. Por isso que nós falamos que Jesus encarnou, porque ele já existia. Por isso que a gente chama de encarnação do verbo, porque Jesus ele já existia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como Jesus já existia, ele encarnou. Então, lá no ventre de Maria, o que foi gerado? O corpo físico dele. Ele encarna. Entenderam? Bom, mas aí vamos continuar aqui. Vocês aproveitando aqui para vocês entenderem essa questão. Então, muito mais acentuada está, vamos voltar aqui, muito mais acentuada está essa doutrina nas epístolas, e é observar que a doutrina da ressurreição cresceu e distinguiu-se em pouco tempo, tornando-se uma das mais importantes. No capítulo 15 da primeira carta de Coríntios, a doutrina da ressurreição está apresentada sob diversos pontos de vista. A ressurreição de Jesus é a pedra fundamental de toda a doutrina. Jesus foi declarado Filho de Deus pela ressurreição. Convém notar, porém, que ele não foi feito Filho de Deus pela ressurreição, porque já era desde o princípio. Romanos capítulo 1, verso 4. Então vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Esse texto ele fala da ressurreição a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar ou em nosso favor, segundo a revelação das Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pastor, por que Cristo foi ressuscitado? Porque ele não havia pecado, e como não havia pecado, o aguilhão do pecado é a morte, da morte é o pecado. Como ele não havia pecado, a morte não podia retê-lo. Por isso que o Pai o ressuscitou. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, morreram, descansam, e algumas traduções falam descansam. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, se você ler aqui o capítulo 15 até o versículo 19, você vai ver, vamos ler o versículo 18 e 19 para ganhar tempo. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Verso 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele ressuscitou, e é certo que os mortos, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O pecado a morte não entrou por causa do pecado, e por causa do pecado todos morreram. Então, se Cristo morreu e ressuscitou, logo todos aqueles que estiverem em Cristo também vão. Aí você vai entender João 11, quando ele fala: eu sou a ressurreição e eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí você entende o Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. Por quê, pastor? Porque aqueles que estão em Cristo, quando morrerem, a morte não vão poder prender. Porque o que a morte usa para prender uma pessoa? O que faz uma pessoa permanecer morta? Porque a Bíblia fala de duas mortes, na verdade 3: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Morte física: o seu espírito se separa do corpo. Morte espiritual: o teu espírito se separa do Espírito de Deus. Morte eterna: se você morrer fisicamente, estando separado de Deus, você vai permanecer separado de Deus na eternidade. Por isso que vida eterna e morte eterna está dizendo o que, pastor? Relacionamento com Cristo. Quem estiver em relacionamento com Cristo ao morrer, permanecerá vivo com Ele. Quem morrer fisicamente estando separado de Deus, permanecerá separado de Cristo para sempre. Às vezes, dando aula no seminário, a pessoa: pastor, aonde é o inferno? Eu falei: pouco me importa onde é. O que a pessoa precisa entender que inferno é estar separado de Cristo. Não, mas aqui no mundo o cara está separado de Cristo, mas aqui a graça de Deus ainda está na terra, e chove sobre bons e maus, mas no inferno não. O inferno é uma condição que a pessoa tem, porque ela não perde a consciência. Nós vamos estudar sobre isso. Não, morreu, perdeu a consciência. Perdeu não, filho, você sabe quem é você e sabe o que você viveu. Então a pessoa está consciente de que ela negou, não quis, desprezou a graça e a bondade de Deus, e ela permanecerá a eternidade inteira separada. Não, Deus é bom, Deus é amor. Todos que morrem vão para o purgatório. Lá no purgatório os pecados serão expurgados até que ele entrará no paraíso. Não é isso que a Bíblia ensina, não. A ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã, irmãos. Por que na igreja primitiva eles se ofereciam para morrer por Cristo? Por que Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer? Lucro. Mas e aí por que os crentes de hoje têm medo de morrer, não querem morrer de jeito nenhum? Não estão preparados. Porque não estão preparados. Viver é Cristo e o morrer? Lucro. Eu vou me matar? Não. Mas na hora que chegar a hora da minha morte, eu também não vou ficar desesperado. Por quê? Porque se eu fechar os meus olhos aqui em Cristo, eu vou abrir os meus olhos na presença de Cristo. E essa falta de entendimento, esses dias eu ouvi uma pessoa, não vou falar o nome dela, não vou expor ela não, mas ela falou: o senhor é muito frio com essa questão de morte. Eu falei: eu não sou frio, eu só sou bíblico. Mas tem muita gente aí que está com medo de morrer. Sem brincadeira, eu tenho mais pesar quando eu vejo uma criança nascer do que quando eu vou fazer o velório de alguém que morreu. Quando eu olho para o cara morto, eu falo: foi, descansou, entrou, se foi em Cristo, né? Agora, se não foi, misericórdia dele. Mas eu não julgo quem foi salvo e quem não foi, porque a Bíblia fala que nós não devemos julgar quem morreu, quem subiu ou quem desceu. Eu posso fazer velório de ímpio ou de crente, eu não julgo isso. Sabe por quê? Porque eu não sei o que o camarada resolveu com Deus nos últimos segundos da vida dele. O ladrão da cruz lá morrendo falou o quê? Senhor,
Lembra-te de mim, para Deus salvar uma pessoa em uma fração de segundos. Então eu não sei se no último momento a pessoa clamou lá a misericórdia e Deus aceitou. Então eu não julgo nem se o crente foi para o céu e nem se o ímpio foi para o inferno, porque a Bíblia diz que não nos compete julgar isso. Toda vez que eu vou fazer ofício fúnebre, eu prego e deixo essa questão de céu e descer ou subiu para Deus, porque só é a Deus que sabe de fato de direito o que está dentro do coração de uma pessoa. Então a questão é, o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que está dedicado à discussão sobre o assunto de 1 Coríntios 15, 20 e 21, o apóstolo Paulo declara também que a vida do crente já é a vida de um ressuscitado. Quem está em Cristo já foi salvo. Por isso que a Bíblia diz que quem não está em Cristo já está. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado? Já está condenado. Não vai estar condenado. E quem está salvo já está. Quando é que começa a ressurreição? O dia que você aceitou Jesus. Não estou falando da boca para fora não, tá, irmão? Porque falar eu aceito a Jesus não é difícil. O difícil é você viver com Cristo. Estou falando daqueles que levantaram a mão, aceitaram a Cristo e vivem com Cristo. Então, quando é que começa a vida eterna? No dia que você aceitou Jesus. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida em Cristo. Lá em Efésios 2 está falando sobre isso, a partir do verso 8. Quando eu morri no pecado, eu morri no pecado. Entendeu? Me separei de Deus, morri espiritualmente e, consequentemente, fisicamente. Então, a questão é, quando eu morro no pecado, ao aceitar a Cristo e reconhecer que os meus pecados foram sobre Cristo e que a justiça de Cristo veio sobre mim, eu sou ressuscitado. Então a vida eterna começa onde? No dia que eu aceito a Jesus. Pastor, então eu vou ter eu ressuscito espiritualmente no dia que eu aceitei Jesus, porque eu estava morto espiritualmente, e eu ressuscito fisicamente. Sim. Você tem duas ressurreições, uma espiritual e uma física, porque a corrupção não vai herdar a eternidade. Então o que vai acontecer? O pó volta e o espírito volta, e aí todos serão ressuscitados e receberão um corpo glorificado. O apóstolo Paulo declara também que a vida do crente já é a vida de um ressuscitado, porque esta ressurreição é também do espírito, é espiritual, e parece que o apóstolo Paulo quis indicar em Filipenses 3,11 que a combinação dessa doutrina é a ressurreição do corpo, como eu disse. Quando eu aceito Jesus, o que estava morto? Pastor, o cara está vivo, como é que ele está morto? Ele está vivo fisicamente, mas ele está morto espiritualmente. O que é estar morto espiritualmente? O espírito dele não tem comunhão com o Espírito de Deus, não tem contato. Então, quando a gente fala morte espiritual, nós estamos dizendo que o espírito do homem, daquela mulher, não tem comunhão com o Espírito de Deus. Isso é morte espiritual. Então, quando eu aceito a Cristo, nós que estávamos mortos, somos ressuscitados espiritualmente. E aí você vai viver o fim da ressurreição, é quando você receber o corpo glorificado, quando você for ressurreto e receber um corpo glorificado. Assim, escreveu ele nessa carta, Romanos 8, 21 ao 24. Vamos dar uma lida aqui. Romanos 8, gosto mais de Romanos. O livro de Romanos é delicioso. Romanos fala sobre salvação. Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora,
A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, aguardamos. Então, quando eu aceito a Cristo, dá-se início à minha ressurreição, primeiro no meu espírito e depois no meu corpo. Por isso que o pó volta ao e o espírito volta. Então, como acabamos de ver, as epístolas corroboram para os ensinamentos dos evangelhos sobre a ressurreição. Então, essa doutrina é muito bem definida no Novo Testamento, e quem a lê atentamente não pode duvidar da ressurreição. Deparemos quanto à ressurreição, um problema que desejamos considerar ainda está no problema sobre a natureza do corpo, com que o homem há de ressuscitar. Com que o corpo ressuscitará o homem? Qual é o corpo? Jesus morreu? Ressuscitou? Sim. O povo reconheceu ele de imediato, fisicamente? Não. Mas reconheceu com a fala, reconheceu no partir do pão. Por quê? Porque o corpo glorificado, e a gente brinca, né, dando aula de teologia, que você que é feio, fica tranquilo. Você que tem problemas físicos, doenças, fica tranquilo, tá? O teu corpo não terá defeitos. Você vai ser lindo. Mas quem é bonito vai ficar mais bonito. Com que corpo ressuscitará o homem? Quais são as transformações pelas quais o corpo tem que passar? Lembra que Jesus, esse corpo glorificado de Jesus, ele atravessava a parede. É um corpo, mas não é um corpo igual ao nosso. Não está limitado a tempo e espaço. É um corpo que tem físico, tem tudo, mas ele é... Oi? É um corpo que ele é físico. Ele é um corpo que tem uma estrutura diferente da nossa. Tanto que Jesus comeu quando ressuscitou com os apóstolos? Sim. Porque o pessoal estava achando que ele era um fantasma, o que ele fez? Comeu. Vamos comer. Ele comeu? Comeu. Tomé pegou nas mãos dele. Tomé tocou nele. Eu só acredito se eu ver. Jesus apareceu para Tomé e falou: põe o teu dedo aqui, Tomé, nas minhas marcas. Entenderam? Então, qual é a relação do novo corpo com o corpo sepultado? Então, sabemos que o corpo atual há de morrer. O pó volta ao pó. Pode ser enterrado, queimado, ou ainda pode ser do mar. Então, hoje, inclusive aqui nasce uma brecha hoje na igreja moderna. Pode ou não cremar? Eu já respondi sei lá quantas mil vezes, né? Pode ou não? Aí tem um monte de teoria. Por exemplo, se um cara morre num incêndio, já queimou. Então você abre uma... Pode cremar ou não pode cremar? Porque tem crente, não, eu quero que quando eu morrer eu quero ser cremado, não quero ser enterrado. Mas a tradição manda enterrar, né? Devolve na terra. Mas aí, né, abre-se, aí, por exemplo, se você fala, não, você tem que enterrar. Aí o camarada fala, e quem morreu afogado? E não foi achado. Por isso que a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, os rios darão os seus mortos, sepultados dentro da água, outros que morreram queimados, que não achou nada. Como é que você acha no meio de um incêndio? Corpo de alguém? Qual que é a cinza de quem? Então nasce hoje tem muita questão, hoje por causa de, em alguns lugares, principalmente capitais, a cremação, por causa de espaço, não tem espaço hoje mais, os cemitérios estão ficando cada vez mais lotados, o cemitério vai expandindo, daqui a pouco o cemitério está do tamanho do mundo. Então hoje em vários lugares do mundo já se pratica a cremação. Araçatuba já tem, aqui em Três Lagoas ainda não tem. Quem quiser cremar tem que ir para Araçatuba e voltar no pote. Bom, podemos, porém, dizer algumas coisas sobre este assunto. A passagem que se trata especialmente dessa doutrina é o capítulo 15. Procurando esclarecer essa questão, vamos considerar o seguinte: o novo corpo ressuscitado não será composto da mesma matéria que o corpo atual, e isso está claro.
Porque esse corpo aqui não atravessa a parede, mas o corpo de Jesus atravessava, tanto que eles estavam fechados, Jesus não bateu na porta. Jesus simplesmente apareceu. Então o corpo glorificado não será dessa mesma estrutura que nós temos hoje. Porque há muito grande diferença entre a ressurreição final e a reverificação de alguns. Por exemplo, Lázaro ressuscitou, mas ele ressuscitou no mesmo corpo, no corpo de carne e sangue. Tá? Não é essa ressurreição aí não. Ele morreu de novo também. Né? E ele morreu de novo também. Tá bom? Lázaro foi ressuscitado. Não só Lázaro, mas temos outros exemplos na Bíblia. Lázaro foi ressuscitado. Mas ele foi ressuscitado no mesmo corpo. E logo ele morreu de novo. Esse corpo que nós estamos falando é um corpo glorificado. Ainda prova que não pode ser este mesmo corpo o que há de ser de ressuscitar. É que este não serviria para a vida no além. Por quê, pastor? Porque o corpo que nós temos hoje é da terra. É uma coisa até importante a gente falar disso por causa da questão de batalha espiritual. Os anjos, o Espírito Santo e os demônios e toda essa galera que é do céu, eles não podem interagir na terra sem um corpo físico. Daí a necessidade de se ter um corpo. Porque para você interagir na terra de forma efetiva, você precisa de um corpo, de um animal, de uma pessoa, de um objeto. Entenderam? Daí esse desespero dos demônios em conseguir um corpo humano, para que ele possa interagir, para que ele possa agir e interagir. No mundo físico, você precisa de um corpo físico. É igual a serpente que... Sim, não, seja um bicho, um gato, um cachorro, sei lá, qualquer... Ele precisa de um corpo. Ele não tem como interagir no mundo físico sem um corpo. E óbvio que eles procuram um corpo humano, para que ele possa se expressar, falar, agir, pegar, tocar. Então, este nosso corpo que é da terra não serve para o céu. Então, aí Elias e Enoque, o corpo deles, eles foram trasladados e o corpo foi mudado. Pastor, por que eles não morreram? Essa é uma boa pergunta, que não tem resposta ainda. Quando a gente chegar lá no céu, Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, e as não reveladas são para Deus. Por que Enoque foi trasladado e Elias também? Boa pergunta. Mas não adianta a gente querer florear isso, porque não há uma resposta de por que esses dois encontraram uma graça tão grande. A Bíblia diz que Enoque agradou a Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Então este nosso corpo não serve para o além, o céu, a eternidade. Então daqui concluímos que o nosso corpo será diferente, porque tem que se adaptar a uma vida diferente. Como é que vai ser? Alguns já sabem que eu fui arrebatado em 2004, uma coisa que eu experimentei, não, a conversa lá não é, você não precisa falar, na mente. Não é telepatia, você pensa e é o pensamento, não precisa abrir a boca e falar. Não há necessidade de você argumentar falando. Então, outra coisa que nós sabemos, o corpo glorificado não está preso na estrutura. Ele não é, vamos dizer assim, não é de carne e sangue no que tange a igual este corpo aqui. Isso aí nós já sabemos também. Então, há uma realidade diferente no mundo espiritual. O tempo é diferente. Por exemplo, me perguntam assim, pastor, quanto tempo o senhor ficou arrebatado? Não sei. O tempo lá não é cronos, não tem tempo. O tempo não é igual ao nosso. Não existe essa dimensão de tempo de um segundo, uma hora ou um dia.
noite, madrugada. Então é diferente a locomoção. Então há um corpo, esse corpo glorificado está dentro dessa condição da eternidade. O novo corpo será espiritual, apesar de ter, né? Porque um espírito não tem corpo, certo? Concorda? Um espírito não tem corpo. Então, esse novo corpo, ele vai ser espiritual no que tange a realidade do céu, mas não é, eu vou ser um espírito. Não, você vai ser um espírito em corpo. Mas este corpo vai estar dentro da realidade da eternidade, não dentro da realidade da terra. Vamos ver aí 1 Coríntios 15, 44. Um pouquinho para frente de onde a gente está aí. Semeia-se no corpo natural, ressuscita-se num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também o celestial. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então vamos lá. Cristo é o primogênito, é o primeiro da raça. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Semelhança moral e imagem de Cristo. Vamos lá. Quando Deus criou o homem, Ele estava olhando para quem? Para Cristo. O molde é Cristo. O caráter, o corpo, tudo é de Cristo. Porque Cristo é o primeiro, primogênito. É o primeiro da criação. Entenderam? Então nós temos a imagem de quem? De Cristo. E semelhança de quem? Semelhança moral de Deus. Os poderes pessoais que nós temos. Então, como Cristo é o primeiro, nós temos a imagem dele. Mas Cristo já existia com o corpo? Não. Mas na mente de Deus já tinha o corpo de Cristo. Porque é uma coisa que nós temos muita dificuldade de entender. Quando Deus pensa, o que Deus pensa é. Então, quando Deus pensou em criar o homem, Deus na sua presciência viu que o homem ia cair. E na sua presciência Ele preparou Cristo para vir resgatar o homem. Então nós temos a imagem do corpo de Cristo. A imagem que nós temos é de Cristo. Porque quando Gênesis 1 começou, Apocalipse já tinha terminado na mente eterna de Deus. Entende isso? Deus não é igual a gente que tem que pensar, ir lá e fazer. Deus pensou em criar o homem caiu, Deus preparou a salvação do homem, Deus preparou a vinda de Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes dos tempos eternos. Então quer dizer, quando chegou lá no ômega, é que o alfa começou. Mas quando chegou no ômega, na mente de Deus, começou na terra. Por isso que quando eu falo assim, que no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra, é o princípio da terra e é o princípio do tempo. O tempo existe ali e ele vai encerrar. E quando ele encerrar, nós vamos chegar no juízo final, vocês vão entender, nós vamos voltar para a eternidade. Nós viemos da eternidade, da mente eterna de Deus, e vamos voltar para a eternidade. E estaremos com Cristo para sempre. Por isso que Jesus diz lá em João: vou para o meu Pai e vos prepararei lugar, para que vocês estejais aonde eu estou. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Então Jesus vai e prepara lugar para que, quando nós morrermos na terra, a gente possa ser ressuscitado com Ele e viver com Ele para sempre. Esse é o plano eterno da salvação. Então, 1 Coríntios 15, 44,
diz: já lemos, né? Semeia-se no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Então, sem dúvida alguma, há de haver certa continuidade entre os dois corpos, embora não haja identidade, porque a Bíblia ensina que se semeia em corrupção, mas se ressuscita em incorrupção. Então é importante nós entendermos essa questão aqui. É necessário que a gente compreenda e que a gente entenda que haverá ressurreição e nós receberemos um corpo glorificado. Pastor, eu morri. Para onde eu vou? Paraíso. Na Bíblia você encontra várias passagens, várias palavras, ou em hebraico ou em grego, que falam Geena, Cádiz, Seol. São palavras que você ouve, ou no grego ou no hebraico. Aí eu fui estudar isso, né? Fui estudar para ver, para entender. O que eu descobri? Todas essas palavras simbolizam o quê? Além túmulo. Todas elas. Você pensa assim, Hades, Cádiz, Seol, Geena. O que é? Aí você vai lá no original, lá, a tradução. Além túmulo. Além túmulo. Quer dizer, vida após o corpo. Morri. Eu já vi várias experiências. Um homem e uma mulher de Deus, quando vai morrer, os anjos do Senhor e o Senhor vem buscá-lo. É a coisa mais linda do mundo. Falando de servos, viu? A pessoa vai morrer, antes dele morrer mesmo, sim, ele vê os anjos e ele vê o Senhor. A pessoa vê. Da sua mãe, várias pessoas. A pessoa vê. O irmão Miranda mesmo, o irmão Mirandinha lá da Peniel, a esposa dele estava me contando que quando ele foi morrer mesmo, ele falou para ela: minha velha, os anjos chegaram. Isso é sério, muito real. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal, porque o homem pode matar o quê? O corpo, mas não pode matar o espírito. Então aqueles que estão em Cristo, quando chegar a hora da morte, não vai ser uma coisa terrível. Pastor, mas o senhor já viu relatos de pessoas que morreram sem Cristo? Também já vi. Quem vem buscar? Os demônios. Tormento. Não, Deus é bom, pastor. Deus não quer que ninguém se perca. É verdade, irmãos. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Então, Deus criou o homem cai. Deus, através de Jesus, restaura a possibilidade da salvação. Só depende dele. Não, o homem tem... Presta atenção numa coisa. A única participação do homem na salvação é aceitar. E obedecer. Porque existe aquela disputa de Armínio, de Calvino, eleição, predestinação. Presta atenção. Que nem os calvinistas dizem: não, sabe o que é? Que o homem, quer dizer que o homem tem parte da salvação. Não, tudo é por Deus. Misericórdia de Deus, a graça de Deus, bondade de Deus, salvação vem de Deus, entendeu? A fé vem de Deus, tudo vem de Deus. Agora presta atenção, o homem e a mulher têm uma coisinha chamada livre arbítrio, e o homem precisa aceitar para que a justificação seja feita. Tem gente que demora a entender isso. Presta atenção. Deus disse para o homem: não coma, porque certamente morrerá, certo? Deus disse. Deus podia ir lá impedir? Podia. Deus impediu? Não. Por quê? Porque você, usando o seu livre-arbítrio, escolhe.
Porta estreita, porta larga. A vida, a morte. A bênção, a maldição. É muito confortável você jogar tudo para as costas de Deus. A salvação vem da soberania de Deus. Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai. Bom, se é assim, então nós não temos culpa. Não, Deus é soberano. Ele manda para o inferno e para o céu quem Ele quer. Não consigo ver a justiça assim. Isso não é justo. A predestinação fere a justiça de Deus. Como é que você pode dizer para uma pessoa, você não vai ser salvo? E se isso é verdade, então a pessoa não tem culpa. E se ela for para o inferno, dentro dessa doutrina, ela para mim foi injusta, injustiçada. Então, a justiça de Deus, ela é aplicada na vida do salvo quando? Quando ele olha para a cruz, ele entende que Jesus morreu no seu lugar. Aí ele se arrepende dos seus pecados e dos seus erros. E os pecados daquela pessoa são lançados em Cristo na cruz. E a justiça de Cristo é lançada sobre ele, e ele é justificado dos teus pecados. Porque o escrito de dívida que era contra aquela pessoa é encravado na cruz com Cristo. Por isso que se nós morremos com Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. E nós nascemos com Cristo, e a vida que nós temos não é nossa, é de Deus. Isso é justificação. Então, eu preciso do livre-arbítrio para justificar o agravo. Porque o que magoou e machucou o caráter de Deus? Foi o homem não dar crédito à palavra dele. Deus disse, não coma, porque certamente morrerás. Satanás veio e disse, coma, porque não morrerás. O pecado da humanidade não está no comer. O pecado da humanidade está no não crer na palavra de Deus. Então, quando o homem não deu crédito à palavra de Deus, ele pecou e morreu. E o homem só será salvo quando ele olhar para a cruz e ele confessar: é certo que morreremos. É certo que o que Deus disse é verdade. O homem, quando peca, ele morre. E é isso que salva. Então, o sacrifício da cruz já foi feito, mas ele só é aplicado na vida do salvo quando o salvo entende, se arrepende, confessa, abandona o pecado, e ele por si só não consegue. Por isso que chama graça. E aí a justiça de Cristo aplica no coração do homem, e ele consegue se desvencilhar do pecado. Por isso que há mudança quando você... Por isso que há mudança. Quem morre com Cristo, velho Paulo, velho Nilson, velho Adriano, velha Silvana, velha Dilane Queiroz. E isso eu estou falando para pessoas que de fato se converteram. Porque se você não se converteu de fato, é o famoso lobo com pele de cordeiro. Por fora parece crente, mas por dentro é lobo. Mas se eu morrer com Cristo, entender isso, eu não consigo me libertar do pecado. Filho, presta atenção, tem alguma coisa errada na sua vida. Cristo morreu para te libertar do domínio do pecado. Se Cristo morreu para te libertar do domínio do pecado, então o sacrifício de Cristo é suficiente. E se isso não é suficiente, eu não sei o que tem que ser feito. Por isso que essa doutrina ela é fundamental. Quem espera em Deus apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Por isso que quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz lá em Atos que ele olhou para os céus, sorriu e orou e disse: Senhor,
Perdoa-lhes, porque não sabem o que. E por que ele estava feliz? Porque ele viu os céus abertos. Essa doutrina, infelizmente, não enche a igreja. Pessoas não estão muito interessadas nisso. Mas, irmãos, essa doutrina, quando ela é compreendida por um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela enche o céu. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque Ele morreu no meu lugar, em meu favor, para me libertar. Por isso eu posso vencer o pecado. Por isso eu posso vencer a depressão, posso vencer... Irmão, eu posso vencer qualquer coisa. Por quê? Porque Cristo já morreu, já pagou o preço da minha salvação, da minha libertação. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje sobre a ressurreição. Essa é a esperança de um homem e de uma mulher de Deus. Se eu morrer hoje, eu vou fechar os meus olhos aqui na terra, eu vou abrir os meus olhos na presença do Senhor, nos céus. E se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se não há ressurreição, em vão é a nossa fé. Mas esta é uma doutrina fundamental do cristianismo: ressurreição. Vamos ficar em pé? Pai, nós queremos agradecer, queremos bendizer, queremos glorificar e queremos exaltar o Teu nome. Que esta fé encha o nosso coração e a nossa alma. E que a gente possa caminhar na nossa jornada nessa terra, firme na doutrina de que o Senhor morreu por nós, em nosso lugar e em nosso favor, ressuscitou o terceiro dia e hoje está à direita do Pai, esperando a nossa chegada, como o Senhor mesmo disse no Evangelho de João, que o Senhor iria para o Pai e prepararia lugar para nós, para que nós estivéssemos com o Senhor. E é nessa fé que nós queremos viver. Estamos na terra, mas pertencemos ao céu, e que as coisas do céu possam encher o nosso coração. Por isso eu peço ao Senhor a Tua bênção aqui, ó Deus, para aqueles que estão aqui possam retornar à sua casa, e agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós desde agora e para sempre. Amém? Amém. Deus abençoe e até quinta-feira, nosso culto de oração. Ah, é feriado. Para a igreja não existe feriado, tá bom? Feriado de quê? Feriado, né? Corpus Christi. Eita, tem isso também? Tem. Quinta-feira é feriado, mas nós estamos aí firmes na oração em nome de Jesus. 19 horas. Lá.